Boa noite, irmãos. A paz. Se coloque de pé, por favor. Que o Senhor seja sempre a nossa prioridade, seja sempre aquele para o qual nós corremos nos momentos difíceis da nossa vida, mas que também nos momentos de felicidade, Ele seja o primeiro para quem nós compartilhamos as nossas conquistas, os nossos sonhos. Ele é o único na nossa vida e que assim seja, que nós o coloquemos em primeiro lugar, como deve ser. Essa canção é nova e ela diz exatamente isso, que nós não temos para onde ir, nós não temos para onde correr, porque uma vez que somos chamados por Cristo, aqui é o nosso lugar. O refrão dessa canção diz assim, ó: único, tu és o único, incomparável és a minha vida, meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Que seja assim todos os dias da nossa vida, o Senhor seja o único. Amém? Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, às sombras de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida, meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida, meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu.
Senhor. Tudo do Senhor, a honra, a glória, o louvor sejam dados àquele que é digno de receber toda adoração, aquele que é digno de receber a nossa vida, a nossa gratidão, aquele que nos amou primeiro, aquele que toma toda a nossa vida e o nosso coração. A Ti, Senhor, só a Ti, só a Ti, Tu que és único nas nossas vidas. Oh Senhor, venha, toma-nos e nos ensina a Te dar prioridade. Que o Senhor seja o primeiro em tudo, seja o primeiro em tudo, o primeiro do nosso dia, o primeiro ao que nós vamos pensar quando nos levantamos. Que seja o Senhor, a Ti, nosso amado. Aleluia, aplauda esse Deus tão maravilhoso. Ele é digno, Ele é santo, a Ele a honra. Aleluia. Vamos declarar esse refrão de novo, só a igreja? Único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo Teu. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai, nós rendemos aos Teus pés nessa noite, porque só Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder, porque Tu és um Deus tremendo, cheio de graça, porque Tu és, ó Pai, inexplicável, porque o Teu amor é intangível, nós não podemos mensurar. Obrigado, Pai, porque Tu és aquele que era, é e há de vir. Obrigado porque o Senhor nos salvou, nos libertou. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos dá o fôlego de vida. Obrigado, Pai, por até aqui nos acompanhar. Obrigado por nos dar a possibilidade, a oportunidade de nos reunirmos na Tua presença como corpo e declarando que o Senhor é único nas nossas vidas. Ó Pai, abre as nossas mentes, abre os nossos corações,
torne-nos sensíveis à Tua presença neste lugar, que nós possamos sentir a Tua presença, possamos entender, ó Pai, e compreender as Tuas vontades e estar, ó Pai, acessíveis à Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Que bom ter você aqui nessa noite. Hoje é um dia que nós nos reunimos como corpo de Cristo em unidade para adorar o Senhor, mas só dá para ser unidade se tiver mais alguém. Então, cumprimente a pessoa que está do seu lado aí, ande 2, 3 bancos, dá um abraço caloroso aí. Vou cumprimentar todo mundo agora, gente. Nós saudamos você também que nos acompanha pela internet, você é muito bem-vindo aqui. Quero saudar também você que nos visita nessa noite, para nós é um privilégio ter você aqui conosco. E nós pedimos para que ao final dessa celebração, você encontre a galera da integração, nosso ministério de recepção vai estar lá te recebendo e dando uma breve lembrança para você, para demonstrar o privilégio que é ter você conosco. Eu tenho alguns avisos para passar para você, então peço para que você esteja atento e perceptível àquilo que diz respeito à sua idade, ao seu ministério, à sua rede, começando eles pelo culto de homens, quinta-feira, dia 25/7 às 8 horas. Nós já tivemos semana passada o culto da Rede Mulher, e agora, mulher, nós precisamos da sua ajuda. Incentive o seu marido, incentive o seu homem, varão de guerra, vaso do Senhor, a estar aqui com a gente nessa quinta-feira. Então incentive ele, abençoe ele para esse tempo, para ter aqui uma ministração totalmente preparada e voltada para os homens. E você, homem, nós esperamos você aqui nessa quinta-feira, claro. E nós temos o DIP na sexta-feira às 8 horas, dia 26/7, na sexta. Nós esperamos você, jovem, um ambiente todo preparado, um tema preparado, uma palavra voltada para o nosso coração. Então eu, especialmente, espero você aqui, junto com a Rede Imersão. Nós teremos um tempo muito gostoso aqui para estarmos juntos. E você, que não virá para a Rede Jovem, não virá para a Imersão, eu te convido a vir às 10 horas. 10 horas nós teremos um tempo de oração e adoração e busca ao Senhor. Se você nunca participou, fica o meu convite para você estar aqui, para você estar buscando ao Senhor junto com a gente. E você que já vem, já é figura repetida, Deus tem algo novo para essa sexta-feira, amém? Amém, glória a Deus por isso. No sábado, no dia seguinte, dia 27, nós teremos às 8 horas lá na IPI de Rolândia, um culto de celebração de 121 anos da nossa denominação. E nós estamos nos organizando para este evento, para estarmos em Rolândia. Inclusive incentivamos você a estar lá conosco, mas nós precisamos saber quem estará indo para lá. Nós teremos um momento de comunhão lá, será servido um lanche, nós teremos toda a logística de deslocamento, e para isso nós precisamos nos organizar. Então nós pedimos que você vá até o balcão de informações, deixe lá o seu nome, vão ter algumas perguntas lá, se você vai de carro, se você precisa de carona, se você precisa de transporte, para nós podermos organizar e irmos juntos para lá, tá bom, igreja? E ainda assim, na quarta-feira, o último aviso é sobre a Last Night, dia 31/7, às 8 horas, com esse tema Inside Me, que é totalmente preparado para essa galera adolescente, onde nós falamos as mudanças que Jesus faz quando Ele está dentro de nós. Jesus em nós muda muitas coisas, e nós convidamos você, adolescente, até pedimos o apoio de você, pai, ou você que conhece algum adolescente, incentive eles a estarem aqui, porque nós cremos que o Senhor tem algo para fazer em especial nessa geração, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós teremos agora nosso momento de dízimo, louvor financeiro, porque nós entendemos que tudo é do Senhor, e essa é uma maneira também de louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai querido, ainda na Tua presença, Deus, nós queremos colocar este momento e queremos Te louvar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, muito obrigado pela provisão de cada dia, pelo pão que não falta na nossa mesa, e a Ti nós rendemos graças, Jesus. Se porventura alguém aqui, Pai, que não consegue contribuir nessa noite, nós clamamos pela Tua provisão,
nós clamamos pela tua mão poderosa sobre a vida dessas famílias, dessas casas, ó Pai, que o Senhor venha com a tua abundante chuva sobre esses corações. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças a ti e continuamos louvando ao Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto nós louvarmos ao Senhor, convido você a vir à frente e fazer o seu louvor financeiro. Amém? Desolados já não mais, nós somos herdeiros com Jesus, estrangeiros já não mais, agora somos filhos pela cruz, somos reino de luz, nossa bandeira, cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação, a tumba vazia é a nossa canção. Nós somos tua igreja, Senhor. O Espírito de Deus habita em nós, que os nossos corações sejam uma casa propícia, favorável para a tua presença habitar. Oh Senhor, nós desejamos a tua presença em nós, é isso que queremos sim. Desgarrados já não mais, nos chama de volta ao nosso lugar, separados já não mais, sempre ao nosso lado tu estás. Somos igreja, reino de luz, nossa bandeira, cruz de Jesus. Somos igreja.
do céu, a nação que está aqui, que é estrangeiro aqui na terra, mas nós somos propriamente cidadãos dos céus. E enquanto nós estamos aqui, é certo que nós nos sentimos deslocados nesse mundo, nós nos sentimos estranhos. Algumas vezes nós olhamos todas as coisas que andam acontecendo, e isso talvez nos assusta, nos atemoriza, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós tomamos a nossa posição correta, que é casa do Senhor, o Senhor, Ele ama habitar em você. Ele não habita em templos feitos de tijolo ou qualquer outro material, mas Ele habita em você. Você é o templo dEle. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós confiamos nele, nós erguemos a bandeira da salvação, ainda que isso não esteja na moda nos nossos tempos. Nós erguemos a bandeira e dizemos que o nosso Cristo morreu por nós e ressuscitou. Ele está vivo. Nós anunciamos a vida, nós anunciamos a salvação, nós anunciamos a esperança, porque o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia! E que nessa canção você possa ser ainda mais cheio do Espírito Santo, que você tenha ainda mais ousadia para anunciar a salvação, para anunciar a vida de Cristo que está em você. Aleluia!
Aleluia. É isso que nós te pedimos, doce Espírito Santo. Não queremos nos acostumar a viver sem a tua presença, Senhor. Não queremos acostumar, Senhor, viver sem a plenitude do teu Santo Espírito, da tua presença, Senhor. Para isso que nós estamos inclinados nesses dias em oração, em jejuns, para clamar que o Senhor venha avivar a nossa fé. Aviva a tua fé, a tua igreja, Senhor. Aviva a fé da tua igreja nesses dias. Aviva-nos em ti, meu Senhor. Fortaleça cada crente no Senhor. Aviva a nossa fé, Espírito Santo. Prepare nosso coração para este tempo que o Senhor tem reservado. Para este tempo, cada vez mais testifica as evidências se cumprindo, os sinais e evidências à sua volta, meu Senhor. Ah, que aquele dia sejamos encontrados fiéis, não venhamos sermos encontrados mornos ou mortos espiritualmente, mas a tua vida em nós, a tua graça, a tua justiça em nós. Clamamos a ti, Espírito Santo, continue movendo nosso coração em jejum nesses dias. Clamamos a ti, doce Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Sérgio Louvor, pela cooperação, amado Espírito Santo, toda a equipe engajada, servindo ao Senhor. Nós estamos caminhando para a nossa última semana de jejum, e eu creio que você está firme comigo nesse propósito, amém? Amém! Meus irmãos, última semana, encorajo você a ficar mais estreito essa semana, mais estreito para a carne. O que você acha? Encorajar você, ter um desafio de estar intensificando algo em oração, se abstendo em algo que possa levar você a estar mantendo totalmente a sua consciência cativa à presença do Senhor,
e, sinceramente, nos preparando para um tempo que o Senhor tem reservado para esses dias, amém, queridos? E também oramos muito nessa semana, vamos orar, nós teremos domingo da semana, né, no próximo domingo à noite, uma grande celebração de recebermos novos irmãos aqui, a família da fé crescendo, o reino de Deus avançando na cidade. Será uma grande festa no domingo pela noite. Teremos sim pela manhã a celebração, mas o batismo, a recepção de novos membros somente no culto das 19 horas. Mas eu chamo você para orar. Ore para que o Senhor venha guardar nossos irmãos, abençoá-los, fortalecê-los, e que possamos ter uma grande colheita para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Com muita alegria e muito temor, abra a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 14, é o texto que nós iremos nessa noite ser ministrados. Capítulo 14 de Mateus. Neste capítulo, revela uma chave poderosa sobre orações que Deus responde. Aliás, quando olhamos desde Gênesis, percebemos claramente que Deus sempre se atentou para ouvir a oração do seu povo, o clamor do seu povo. E uma coisa que nos chama a atenção, que Deus sempre ele se inclinou para ouvir e responder o seu povo, é especialmente quando estes o clamaram em forma de socorro, que pediram a Ele socorro. E essa é uma oração que Deus responde quando o buscamos ao Senhor, quando clamamos e pedimos o socorro dEle sobre as nossas vidas. E é sobre isso que gostaríamos de falar nessa noite. Uma oração que Deus responde é um pedido por socorro. Aquele que clama ao Senhor por um socorro, este pedido é uma oração muito sincera. Quantas vezes fazemos referência do Salmo 46, que Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é socorro bem presente. Por que Ele é bem presente na hora da angústia? É porque nesse dia nós somos mais sinceros, que o nosso coração está muito mais quebrantado, nossas palavras, elas não são tão, talvez longas, nossas palavras, elas são mais intensas, são mais lágrimas. Quem pede socorro ao Senhor, porque realmente reconhece, somente Ele pode intervir. Quem recorre a Deus, ao clamar o seu auxílio, o seu socorro, é porque realmente se encontra perdido, numa situação sem chão, desestabilizado emocionalmente, ou alguma situação que tirou a sua segurança, e vem o desespero, a necessidade de clamarmos socorro, Senhor. E nessa mensagem, nessa noite, eu creio que o Espírito de Deus vai nos mostrar coisas tremendas para o meu e o seu coração. Você deseja ouvir a voz do Senhor nessa noite? Amém? Aleluia, glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos meus. Nós vamos até o versículo 33, não apenas o versículo 31, mas a partir do versículo 22 do capítulo 14. A partir do versículo 22, assim diz o texto sagrado: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo.
Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Pai, que a Tua palavra, ela venha como água para os sedentos, venha como um pão para os famintos, sacia-nos, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, para que possamos compreender claramente a Tua palavra, o recado do Senhor para nós nessa noite. Nós oramos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O contexto se trata de oração. Jesus, uma referência de oração para a igreja, para nós, ele, como de costume, se ausentava para lugares e ficava só, orando ao Pai, clamando ao Pai. E quando despedia as multidões, os discípulos entraram no barco e já estavam a boa distância. O texto claramente nos diz que o próprio Senhor veio andando sobre as águas, de uma forma poderosa, demonstrando que Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre a natureza, revelando o seu poder, a sua soberania. E Pedro, entre os discípulos, que também estava apavorado, e talvez eu junto ali, não sei você, mas eu também ficaria. Ao ver alguém andando sobre o mar, isso não é tão comum, andando sobre as águas. No entanto, ainda que eles estavam pensando que era um fantasma, imaginaram tantas coisas, o próprio mestre disse: não tenham medo, sou eu. E Pedro faz um pedido muito ousado: se é o Senhor, me mande que eu vou até o encontro. O mestre prontamente disse: olha, esse eu queria ouvir você, então venha. E Pedro ele levantou um pedido ousado, que nos faz compreender algumas coisas tão importantes nesse pedido que ele fez diante do Senhor. Ele fez um pedido para o Senhor, e o Jesus atendeu o seu pedido, atendeu a sua oração. Ele estava já vivenciando uma experiência sobrenatural que também começou a andar sobre as águas, ao encontro do Mestre. Eu não sei quantas vezes você fez um pedido diante do Senhor e Ele prontamente atendeu a sua oração e você passou a deslumbrar ao vivenciar uma experiência linda, maravilhosa na presença do Senhor, que você se viu em uma resposta de oração, vivendo uma resposta de oração. Talvez hoje você está acompanhado de alguém que é uma resposta de oração, serve no reino como uma resposta de oração, está vivenciando uma plenitude em Deus que é a resposta de oração, vivendo sonhos que é fruto de intercessão, de clamor ao Senhor. Pois bem, diante disso, meus irmãos, uma pergunta cabe refletirmos, que para mim eu vejo como um alerta do Senhor. A pergunta que eu faço é: se é possível se perder naquilo que pedimos para Deus? É possível se perdermos naquilo que estamos pedindo ao Senhor, ou até mesmo naquilo que já recebemos do Senhor? É possível alguém se perder naquilo que recebeu do Senhor? É possível alguém se perder mesmo que seja uma resposta tão clara de Deus? Mas essa resposta, ou obter esse pedido de oração, serve de uma garantia que absolutamente nada vai tirar você da presença de Deus. Ao obter um relacionamento como resposta de oração, e você está certo disso, que tal pessoa é de Deus para você, mas isso garante que não vai roubar você da presença de Deus. Ao receber uma aprovação de Deus
para ingressar no mercado de trabalho, para empreender algo. Mas isso significa que, ainda que seja resposta de uma oração, que isso é uma garantia, que estamos seguros, que não iremos nos perder de forma alguma da presença de Deus. Ainda que estamos vivendo um ministério, a resposta de Deus, eu entendi o meu papel, o que Deus me chamou para estar, mas isso me assegura, vai me blindar de eu não me perder da presença do Senhor. Tudo isso que recebemos do Senhor, que podemos receber do Senhor, é suficiente para resguardar nosso coração e dizer: estamos bem protegidos, não vamos nos perder, não vamos tropeçar, ainda que seja uma experiência sobrenatural, seja ela ouvindo audivelmente o Espírito Santo de Deus, como Ele aprove fazer, seja um discernimento, uma palavra de conhecimento, seja uma visão, seja algo tão claro de Deus, que você classificaria como uma experiência real e sobrenatural com o Senhor, mas essa experiência ainda assim, ela é suficiente para guardar o seu coração, guardar você, te proteger, te blindar ao ponto que você não vai tropeçar de forma alguma. Engana-se, porque o próprio texto vai ensinar muitas coisas sobre isso. E se não, nada que podemos, ainda que venham receber tantas coisas do Senhor, mas nada disso é suficiente, nada disso é uma garantia que vai nos blindar para não tropeçar ou não perder nossos olhos do Senhor. Nada disso é uma garantia. Mas qual é o motivo? Qual é o motivo que alguém se perde mesmo recebendo aquilo que recebeu de Deus? Como pode alguém que recebeu algo de Deus, testemunha, compartilha, é verdade, mas por que questão de semanas, dias, depois, meses, ela está totalmente indiferente, já perdeu o brilho nos seus olhos? Por que isso acontece? Porque isso que acontece, igreja, se perder naquilo que recebemos de Deus, será que o problema está em Deus ter nos confiado coisas? Será que foi o Senhor que nos deu algo que não deveria? Nada disso. Iremos entender o porquê, meus irmãos. E para mim, o versículo revelador se encontra no versículo 30, que eu vejo com muita claridade. Está aqui o motivo, essa primeira palavra é a razão. Por que muitos se perdem mesmo recebendo os seus pedidos de oração, mesmo recebendo algo de Deus? Por quê? Exatamente Pedro nos ensina. Ele começou a reparar na força do vento. Era uma experiência tremenda. Ele pediu para o Senhor: se é o Senhor, me mande ao teu encontro. O Senhor disse: venha. É impossível alguém andar sobre as águas, mas Pedro estava andando sob a palavra de Jesus. Venha. Exatamente eu e você que estamos andando em fé. Servir a Deus é uma questão de fé, nós só podemos andar por fé. Ele nos chama para andar pela fé. E no decorrer de nossa caminhada, irmãos meus, porque muitas vezes nos perdemos até mesmo com tantas bênçãos que contamos, compartilhamos, tantas experiências de fé que contagiam pessoas, mas são apenas lembranças passadas, são apenas boas memórias registradas, e não é mais uma realidade. Qual é a explicação de tudo isso? O que pode levar alguém a se perder, mesmo sabendo tanta coisa de Deus? Distrações. Eu troco essa palavra reparando, porque ele estava andando, olhando para Jesus. Venha, Pedro. Ele começou. Ele saiu de contra ao mestre. E diz o texto, começou a reparar, porém, olha o porém, na força do vento. Ele começou a reparar, ou seja, ele começou a reparar, olhou para um lado, para o outro, olhou para todos os lados, e com isso tirou os olhos de Jesus, desestabilizando a sua confiança, a sua fé. Ele começou a reparar na força do vento, e se não deu conta que o Deus Todo-Poderoso estava andando sobre o mar, que tinha um controle, tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Ele começou a reparar, isso se chama distração. As três coisas que a igreja primitiva mais sofreu na sua história, até hoje não é diferente com a igreja de Jesus. A igreja, primeiramente, ela sofreu por três coisas. Primeiro, perseguição. Segundo, por infiltração. Terceiro, por distração. Primeiramente, o inimigo tentou perseguir
a igreja se fortalecia, se crescia e se multiplicava a cada dia. Então há uma outra tática, em se infiltrar no meio, colocar os falsos entre os verdadeiros, o joio crescendo no meio do trigo. Jesus já falou sobre isso, se infiltrar para tentar causar divergência, divisão. Teve alguns problemas com isso, trouxe, mesmo assim não destruiu a igreja. E terceiro, distrações, se enchendo com tantas coisas ao ponto que não tem mais tempo para orar, para a palavra, muito menos para Deus. Eu acredito que hoje as distrações é aquilo que mais está levando eu e você a submeter sem perceber uma frieza espiritual, que está nos colocando, muitos de nós, a perder a essência, perder umas chamas, ou tirar nossos olhos do Senhor, simplesmente porque alguma coisa nos distraiu. Algo nos distraiu. E o que está te distraindo? E uma das melhores maneiras para perceber se algo está nos distraindo é simplesmente avaliar o sentimento que está dominando nossa vida hoje. Porque Pedro, quando ele reparou na força do vento, ele começou a sentir medo. Mas antes de falar sobre isso, eu fui lembrado de um provérbio muito interessante. Olha só o que diz Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da sua angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se há um dia que nós precisamos estar mais fortalecidos na fé, meus irmãos, esse dia é o dia da angústia, a qual vem para todos nós. E se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. É pequena, e parece que as circunstâncias são tão maiores, elas aumentam, uma lente de aumento que passamos a enxergar as coisas ao nosso redor, quando tiramos nossos olhos do Senhor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. A tua força é pequena, não vai ser possível. Por isso que precisamos estar fortalecidos, meus irmãos, nossa fé no Senhor. Porque quando nós tiramos nossos olhos do Senhor, quando passamos a distanciar daquilo que até mesmo o Senhor nos deu, a presença dEle, mesmo recebendo resposta de oração, sabe, um sentimento que paira logo é o medo. Foi exatamente isso que Pedro sentiu, teve medo. Olha o processo de uma estagnação ou de uma distração. Tudo começou por uma distração e logo vem o que? O medo. Podemos assim classificar que o medo, dos seus significados é porque o nosso coração não está onde deveria, é porque alguma coisa está nos distraindo. O medo vem quando nós estamos distraídos, porque quando nós estamos realmente focados, nossos olhos, nosso coração em Cristo, há uma segurança tão grande que nada realmente nos abala, que não fiquemos apavorados. Mas uma coisa tremenda que nos ensina essa palavra, Pedro, quando ele se distraiu e sentiu medo, ele começou o quê? Se afundar. Ele começou a se afundar. E preste atenção, irmãos meus, mesmo vivendo uma experiência com Deus, mesmo recebendo uma resposta de oração, Pedro, mesmo assim, estava se afundando. E o que ele fez quando ele começou a se afundar? A primeira lição que nos traz, meus irmãos, que ele logo pediu socorro. Isso significa que peça socorro, porque quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Ele começou a se afundar, ele pediu socorro, não quando já estava imerso, mas começando. Ele não estava se afogando. Eu não imagino ele já quase se afogando e pedindo, mestre, socorro. Não, começando. Ao perceber as águas nos tornozelos, ao perceber, olha, alguma coisa está errada aqui. Além do medo dominando a ele, mas ele percebeu uma coisa: estou me afundando.
Às vezes, meus irmãos, a gente não percebe que estamos afastados da presença de Deus, a não ser quando percebemos que estamos nos afundando. Começamos a se afundar. E nessas horas eu vejo que nós temos que ter uma atitude que determinará se receberemos restauração, graça, ou iremos se afogar, nos perder. Há duas coisas que vai ser determinante. Se eu tomar este caminho, há de restauração. Se eu seguir este, eu irei perecer. Qual o caminho? Aqui é a ter humildade para pedir socorro. Aquele caminho é o orgulho. É o orgulho que nega aceitar ajuda, que nega pedir o socorro. Ah, meus irmãos, quantas coisas poderiam ser evitadas em nossas vidas se atentássemos em pedir socorro antes. Pedir socorro quanto mais cedo melhor. Exemplo, é um caso em que chega um casal no gabinete pastoral e diz: já não dá mais nossa situação, cada um para o seu lado, já decidimos o que vamos fazer. Mas como assim? Decidir o quê? Não dá mais, está insuportável, insustentável, não suportamos mais um ao outro, acabou o amor. Mas como aconteceu isso? Desde quando? Já faz uns 5 anos já. Eu falei, mas 5 anos? Porque não pediu socorro antes. De repente expõe pecado, expõe atitudes vergonhosas. E a pergunta: foi um laço que você caiu do dia para a noite? Não. Se for sincero, verdadeiro, vai dizer que já estava algum tempo atrás cogitando com algumas coisas, que um abismo sutilmente foi puxando outro abismo. Um pecadinho se tornou um pecado maior e assim se apoderou da sua vida, logo dominou. Não foi de hoje não, foi delicado, mas começou há um tempo, foi sutil, foi deixando crescer. O semblante de uma pessoa que antes era tão alegre, por que agora está tão iracundo? Demonstrando uma feição de alguém que não tem alegria da paz, da salvação. Por quê? Porque se apoderou uma raiz de amargura. Se apoderou uma amargura tão grande. Mas como que ela entrou? Foi através de uma interpretação, foi através de algo que se fechou, que se permitiu uma ofensa ali, uma expectativa em alguém que não respondeu, aí fechou o coração, começou a fechar o coração, começou a se afundar, mas não clamou dizendo: Senhor, salva de mim mesmo. Sabe, meus irmãos, quando nós precisamos aprender a quanto mais cedo melhor. Ao perceber uma crise, quanto mais cedo clame o socorro do Senhor. Clame o socorro de quem Deus colocar na sua vida. Clame o socorro do Senhor, quanto mais cedo melhor. Aqueles que acabam submergindo ou até mesmo se afogando, mas mesmo assim não clama socorro. Só quando está no último estágio. É como, e eu pergunto, por que sofrer tanto? E com isso já se foi tantos anos, se perdeu sem se aperceber disso. Ele tomou uma atitude, meus irmãos, e começando a se afundar, ele não apenas orou, ele clamou o socorro do Senhor. Aqui eu vejo alguém, a resposta de oração, ou clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, socorro, salva-me. Meus irmãos, a oração que nós temos que clamar ao Senhor todos os dias, não sei você, mas eu tenho orado isso com uma certa frequência. Dizer: Senhor, salva de mim mesmo, Senhor. Salva de mim mesmo, Senhor. Salva de mim mesmo. Esses pensamentos não te louvam. Esse sentimento não é produzido do Espírito do Senhor. Não é gerada a tua palavra em mim. Salva de mim mesmo, Senhor. Salva-me, Senhor. Sabe, queridos, uma coisa
É quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem conhecer a Cristo, sem sermos reconciliados com Ele, sem recebermos o plano da salvação. E aquele dia que nos rendemos diante do convite da graça do Senhor, dizendo: vinde a mim, eu te lavo, te purifico, pois eu te amo, te perdoo, te restauro. Aí podemos contemplar: o Senhor me salvou, foi naquele dia. Alguns memorizam a data em que o dia que o Senhor o resgatou, que o selou pelo Espírito Santo, que o tornou como propriedade exclusiva dele. Alguns se lembram da data, lembram o ano, tem alguma lembrança como foi. Mas não basta somente aquele grande dia, ainda que foi glorioso e definiu a nossa eternidade. Somos salvos mediante a graça do Senhor. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Mas quantas vezes, meus irmãos, nossa caminhada cristã, nós temos que pedir constantemente o socorro do Senhor, porque quem está pedindo o socorro do Senhor, dizendo: salva-me, Senhor, não é um fariseu que está cego na sua religiosidade, não eram os gentios, que até eles ainda não haviam chegado o evangelho, o reino de Deus, mas quem? Um discípulo que estava andando com o mestre aproximadamente já uns 3 anos, que mesmo assim se distraiu, andando com o mestre se distraiu, vivendo experiências lindas, sobrenaturais com o Senhor, vendo o reino de Deus diretamente da fonte, se distraiu. E será que não estamos sujeitos? Este homem se distraiu mesmo andando com Jesus, e teve uma atitude que nos ensina: peça socorro quanto mais cedo melhor. Ao começar a se afundar, clame, grite pelo socorro do Senhor. Salva-me, Senhor. Sabe, meus irmãos, nós necessitamos constantemente do socorro do Senhor. Dizer: Senhor, me salva, Senhor, dessa estagnação, dessa frieza espiritual, me salva dessa preguiça, dessas desculpas de pecador. Misericórdia, me salva, Senhor, dessa mesmice, dessa frieza, dessa crítica, dessa murmuração, desse descontentamento, desses milindres, e por aí vai. O que o Senhor precisa salvar hoje em você, salvar de você mesma, salvar você mesmo. Que lugar há em você que o reino de Deus não chegou ainda? Que área que o Espírito Santo de Deus não governa ainda? Que Ele não lidera? Que não há temor de Deus lá? Você que controla, é sua natureza ainda que governa? Que desculpas são essas, irmãos? Nós temos que confrontá-las todos os dias. De que forma? Ah, Senhor, socorro, salva-me, Senhor, salva-me. E olha como seria diferente a história se Pedro não cedesse às distrações. Vamos olhar alguns textos, os versículos novamente. Permita-me fazer leitura. Mas antes disso, irmãos, olha o versículo 31. Aqui eu vejo como que o Senhor é generoso, sempre pronto para nos socorrer. Quando Pedro disse: salva-me, Senhor, Jesus, Ele prontamente. Preste atenção nessa palavra, irmãos. Eu gosto de grifar minha Bíblia toda, e isso me chama muita atenção. Prontamente, Jesus estendendo a mão. A melhor maneira de compreendermos a palavra, uma das maneiras que nos ensina, é meditação. Você ler, vai refletir, meditar na palavra, pedir ao Espírito Santo de Deus levar à compreensão. Mas uma coisa interessante é você construir um cenário real do contexto. Então imagina ali este cenário. Imagina agora Pedro andando ao encontro com o Senhor Jesus, ele começando a se afundar, clama o socorro do Senhor. E agora imagina Jesus prontamente, não é lerdo, ele prontamente estendendo a mão. Você consegue imaginar essa cena? Socorro prontamente do Senhor Jesus a Pedro. Consegue imaginar isso? Agora você crê que o Senhor continua sendo o mesmo hoje na sua vida? Você clamar pelo socorro dele,
Você consegue também crer que a mesma forma que nós lemos aqui o texto bíblico, que Jesus se revelou para salvar este homem que estava pedindo socorro, Ele continua sendo o mesmo hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo. Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Se Ele é o mesmo, então a mesma forma que Ele se dispôs para resgatar um filho ou um discípulo que estava se perdendo, Ele continua hoje resgatando um filho, ainda que seja redimido, mas está se distraindo ou distraído, se afundando, Ele continua sendo o mesmo. Prontamente, estendendo a mão. Que maravilha, irmãos. Estendendo a mão, prontamente. Isso é a disposição de Jesus para salvar. Eu penso, Jesus estenderia a mão se Pedro não clamasse por socorro. Eu sei que o Senhor está sempre pronto. Por isso que a necessidade do nosso coração reconhecer: eu preciso do teu socorro, meu Senhor. Socorro, Senhor, eu preciso do teu socorro, do teu favor, do teu auxílio. Jesus repreendeu a Pedro, antes de repreender a tempestade, que tudo cessou. No entanto, Jesus repreendeu dizendo que duas coisas principalmente removeu ou tirou Pedro do propósito: foi distração e o que? A incredulidade. Por que você duvidou, homem de pequena fé? A dúvida, ela vem, irmãos, mas ela precede o que? A distração. Na verdade, quando a pessoa está distraída, ela começa a gerar dúvida no coração dela. Quando ela tira os olhos da presença do Senhor, quando ela tira o seu coração na presença do Senhor, ela perde esse ambiente e logo ela começa a ter dúvida. Sabe que Deus me chamou para isso? Mas você um dia não louvou a Deus, deu até testemunho por isso. Você um dia já não declarou para tantas vezes que Deus chamou você para isso, porque hoje há essa dúvida. Resposta: distração. A dúvida, ela vem quando nós estamos distraídos, irmãos, assim como vem o medo também. Mas como seria a história diferente? Embora o texto sagrado não diz claramente isso, seria diferente, irmãos. Olhe comigo, por favor, no texto sagrado. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Agora, como seria diferente se Pedro não tivesse distraído? Seria exatamente assim, meus irmãos, essa palavra. Jesus disse: venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Seria isso. Este seria o propósito, irmãos. Quando o Senhor nos confia algo, quando Ele responde por uma necessidade que temos, quando o Senhor nos confia algo, quando Ele revela a presença dEle em nós, nós temos que lutar constantemente contra as distrações. Não permitir que a dúvida traiçoeiramente venha sufocar a nossa fé, a nossa confiança. Porque do contrário, meus irmãos, nós iríamos ter uma parte da nossa história marcada assim como foi este. Não deveria ter o verso 30, 31, se Pedro não estivesse distraído. E tantas coisas na nossa vida hoje não deveria estar presente, irmãos meus, se tivéssemos atentado, ouvir somente a voz do Senhor. Se atentássemos tão somente à voz do Senhor, era para ficar realmente tudo em paz, era para estarmos totalmente na presença dEle. Mas saiba que essa é uma noite que o Senhor nos chama para isso, para voltar todo o nosso coração a Ele novamente, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando olhamos para essa palavra, me faz pensar também nessa frase: nada mais fortalece uma pessoa do que um pedido de socorro. Nada mais fortalece uma mulher do que um pedido de socorro. Assim, nada mais fortalece um homem do que um pedido de socorro. Pedido de socorro. Quando clamamos a Ele, Ele nos socorre, irmãos. Quantas irmãs estão pedindo socorro? Senhor, já não sei mais o que fazer. Assim, quantos homens estão clamando, quantos irmãos estão pedindo socorro? Senhor, já não sei mais o que fazer.
Eu não quero me separar, mas não sei mais o que fazer. Eu não quero desistir dessa pessoa, mas não sei mais o que fazer. Eles são os meus filhos, mas não obedecem, não querem ouvir a minha voz, muito menos o Senhor. Não sei mais o que fazer. Socorro, Senhor. Quando você abate, quando você olha para o extrato bancário e depara com suas contas e você, socorro, Deus, o que eu faço? Nada mais fortalece uma pessoa do que um pedido de socorro, porque ela está demonstrando a sua vulnerabilidade, ela está reconhecendo que ela necessita claramente de um Salvador, necessita claramente de Cristo, da graça constante dEle. A graça, ela não é suficiente somente para nos salvar, nos redimir, mas também nos habilita a andar pela fé todos os dias de nossas vidas. Quero concluir com este lindo salmo que muitos já têm conhecimento, o Salmo 121. O salmista declarou: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Como seria para você este salmo? O salmista olhou para os montes e fez a pergunta: de onde virá meu socorro? O rei Ezequias, padecendo de uma enfermidade, ele vira o rosto para a parede, e ali eu imagino que ele leva meus olhos para a parede e clamo: de onde virá o meu socorro? Em seguida veio uma resposta por meio do profeta Isaías, dizendo: o Senhor te acrescentou mais 15 anos, tempo este para você consertar a sua casa. Eu levo meus olhos para a minha casa. Irmãos, como seria para você este salmo? Como seria na sua realidade? Há muitos irmãos aqui, muitas pessoas na nossa cidade, tantas pessoas, irmãos, que levam os olhos para a minha casa. Ai, meu Deus, onde virá meu socorro? Porque há uma bagunça lá. Perdi o controle há muito tempo. Há uma bagunça. O inimigo está cirandando dentro de casa. Há uma bagunça. Há uma perversão de princípios. Há uma falta de Deus, ainda dizendo que sirva a Ele. Eleva meus olhos para a minha casa. Ai, onde virá meu socorro? Elevo meus olhos para o meu casamento e pergunto: meu Deus, onde virá o meu socorro? Elevo meus olhos para os meus filhos e penso: Deus, onde virá o meu socorro? Elevo meus olhos para a minha empresa e pergunto: de onde me virá meu socorro? Levo meus olhos para a minha conta bancária e pergunto: meu Deus, de onde virá meu socorro? Elevo meus olhos para a nossa cidade e pergunto: onde virá meu socorro? Elevo os olhos para a nossa nação, para as nações e perguntamos: Deus, onde virá o nosso socorro? Ouça a palavra do Senhor. O teu socorro precioso, preciosa irmã, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Uma oração que Deus responde é um grito de socorro. Socorro, Senhor, porque eu estou me perdendo. Socorro, Senhor, porque este pecado está me dominando. Socorro, Senhor. Eu estou me tornando um crítico, era tão grato.
Eu era tão disposto, tão incansável em Ti, mas hoje há uma falta de disposição. Socorro. E eu era o que mais sonhava. E hoje eu estou mais acreditado. Socorro, Senhor. Salva-me, Senhor. Se hoje de pé, por favor, irmãos meus. Porque o próprio Senhor Jesus que socorreu a Pedro prontamente, Ele continua pronto para socorrer a todos aqueles que o clamam, todos aqueles que o buscam. Uma oração que Deus responde, Ele responde muito essa oração. O pedido de socorro, Ele responde. Ele me responde com muita frequência quando eu peço o socorro dEle. O socorro dEle vem através de uma palavra de conhecimento, vem enquanto oro, vem enquanto estou meditando, mas o socorro dEle vem através de muitas pessoas, vem de mentores, vem de amigos, confidentes. Meu socorro vem de muitos meios e o Senhor continua até hoje nos socorrendo, irmãos. Quero chamar você nessa noite que necessita do socorro do Senhor. Eu encorajo você. Você está começando? Estou percebendo que eu estou começando a perder aquela alegria, hein? Estou deixando de ser um sonhador do reino, hein? Estou percebendo que estou cogitando a minha mente com coisas que antes eu tinha renunciado. Estou começando a considerar algumas coisas. Será que é um engano, uma sutileza? Será que é um sofisma na minha mente? Peça socorro hoje. Ou talvez você chegou aqui, pastor, já estou fundado faz muito tempo. O Senhor, Ele continua restaurando também. Ele restaura, Ele faz. Ele socorre. Mas a questão é, se coloca agora diante do Senhor neste cenário. E veja e creia que o Senhor está aqui, estendendo a mão, dizendo prontamente: eu te ajudo. Eu te amparo com minha destra fiel. Eu te amparo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te ajudo, te amparo, te fortaleço com minha destra fiel. Não temas que eu te ajudo, que eu te ajudo. Quantos nessa noite querem orar somente com uma palavra nessa oração? Socorro. Socorro, Senhor. Salva-me de mim mesmo, Senhor. Salva-me da situação que eu me envolvi, agora não sei como sair de lá. Me comprometi, Senhor, com isso, não sei como sair. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me. Clama ao Senhor nessa noite. Quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Com muita certeza o seu coração, se você crer que o Senhor falou com o seu coração, veio de conta ao seu coração essa palavra, agora você, ao vir aqui à frente, é como estendendo a mão, dizendo: Senhor, salva-me. Eu estou aqui, Senhor, salva-me. Socorro, Senhor, salva-me. Eu quero que você venha aqui à frente junto comigo, porque constantemente eu necessito também do socorro do Senhor. Mas tem algo específico na sua vida que você reconhece: eu preciso do socorro do Senhor. Sai do seu lugar agora. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Logo após nós iremos orar juntos. Mas enquanto isso, você pode vir aqui na frente. Vem aqui, alguns podem ficar para lá, para o outro lado. Você venha e abra seu coração. Simplesmente uma palavra: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Salva de mim mesmo. Salva, Senhor, de meu coração.
Converta meu coração totalmente a Ti, Senhor. Salva-me, Senhor, desses pensamentos que me perturbam. Salva-me, Senhor, dessas contaminações que eu permiti. Salva-me. Estou me sujando de novo no lamaçal do pecado. O Senhor um dia me limpou. Senhor, tem misericórdia e purifica-me outra vez. Lava-me. Toca-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu levo os olhos para a minha casa e clamo, Senhor, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Prontamente Ele estende a mão e levanta todo aquele que está se afogando, que está se perdendo. Que nessa noite há de gritar: socorro! Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Salva minha alma dessa angústia. Salva, Senhor, minha alma. Salva-me, Senhor, destes pensamentos. Salva-me, Senhor. Que nessa noite há de rasgar seu coração na presença do Senhor e clamando: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva de mim mesmo. Livra de mim mesmo. Sonda-me, Senhor. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus.
resposta. Jesus enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Senhor, venha o teu socorro. Socorre, meu Senhor. Socorre os teus filhos. Nós clamamos pelo teu socorro, Senhor. Há filhas que estão, Senhor, sendo traiçoeiramente, sendo levadas por uma carência. Ó Deus, tem misericórdia, venha o teu socorro. Traga a tua cura, traga o teu amor, transborde, renove o teu amor. Aqueles que não compreenderam sua identidade em Cristo, que estão procurando aceitação, Senhor, vem de conta, Senhor, socorre este irmão, socorre minha irmã, socorre, Senhor, socorre, socorre. O Senhor não despreza corações contritos, quebrantados. O Senhor não rejeita um pedido de socorro. O Senhor não rejeita um pedido de socorro. Ainda que este socorro foi devidamente por não ouvir a tua voz, ou por não se atentar à sua voz, ou por se distrair com alguma coisa, Senhor, nós cremos que o mesmo mover que prontamente o Senhor Jesus estendeu a mão, resgatou Pedro, o Senhor continua hoje, está aqui pela tua graça poderosa, resgatando filhos, resgatando filhas. Nós oramos agora e clamamos o teu socorro. Venha o teu socorro. Que haja, Senhor, libertação dos cativos, restauração nessa casa. Senhor, nós oramos, remova, Senhor, toda cegueira, Pai. Nós oramos que abra os olhos, traga força, coragem, discernimento. Tudo que nós recebemos em Ti, Pai, somente na Tua presença. Ó Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo, socorre, Senhor, essa casa, socorre, Senhor, essa família, socorra, Senhor, o coração dessa irmã, o coração deste homem, socorra, Senhor, socorra os pais, socorra os filhos. Venha o teu socorro, Senhor, sobre a tua igreja, o teu socorro pelas mães desesperadas, pelos pais desesperados. O teu socorro vem. Salva, Senhor.
Salva, Senhor. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Sim, este é quem tu és. Este é quem tu és. Obrigado, Espírito Santo, por eu gerar, renovar nossas lágrimas na tua presença, Senhor. Por chorar nos teus pés na tua presença. Pois quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aleluia. Este é quem tu és. Esse 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 é quem tu és. O Senhor que está contigo, Esse é quem que guarda a sua entrada, a sua saída, Esse é quem que te sustentará todos os dias da sua vida, que guardará a sua casa, sua família, que guarda tudo que leva o seu nome e sobrenome. Sim, esse é quem tu és. Esse é quem tu Que resgata todo aquele que está perdido, que prontamente estende a mão e o segura, aquele que o pede, que o clama por socorro. É Jesus, a quem declaramos toda a glória, todo louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Esse é quem tu és. Glórias a Deus. Estenda as suas mãos, irmãos meus queridos. Aleluia. Glórias a Deus. Que a maravilhosa graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce e plena comunhão do eterno Espírito Santo continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, todos os dias da sua vida, e que seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Volte em paz, na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus, queridos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.